Olá, muito bom dia a todos. Lição de número 8. A relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Para manter a igreja viva, que é importante. Manter a doutrina. Manter. Quando se fala de manter, continua dando importância, assistência, ensinamento, não deixar de ensinar. Por graças a Deus, tem um pastor que ensina, só não aprende quem não quer. Os pastores, eles ensinam, só não aprende quem não quer. Estamos vivendo uma época que o povo não quer andar no padrão bíblico. Eles querem andar solta, de qualquer maneira. Não querem obedecer regras, ensinamentos. O maior padrão de ensinamento é a Bíblia. Muitos não querem. Querem andar de qualquer maneira. Mas Paulo, o apóstolo São Paulo, ele diz que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam ouvir mais a doutrina, a sã doutrina. Teriam comichão nos ouvidos, seriam arrogantes. Paulo falou sobre isso. Nós estamos vivendo exatamente esse período. Então, é importante manter a doutrina pentecostal. E a igreja que não tem doutrina, ela se corrompe fácil. Tem que ter um ensinamento sadio. Tem que ter homens dispostos a ensinar o padrão bíblico. Atos 2:4 é o texto hora. E todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui também tem que ter um ensinamento. Observou? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, é ele que concede o falar em línguas. Tem que ter um ensinamento. Tem que ter um ensinamento quando e onde você deve falar em línguas estranhas. Não é todo lugar. Não. Tem que tomar muito cuidado, que existe lugar que a gente não pode falar. Não. E não é toda hora que você está falando em línguas estranhas. Não é todo culto. Não é todo culto. Não é toda hora. Não é em todo lugar. É ter um ensinamento também padrão sobre isso. Isso também é uma doutrina. Tem 3 tipos de doutrina. A de Deus, a de Cristo e do Espírito Santo. Existe um padrão de ensinamento para certas coisas. Existe um padrão. Então a igreja tem que ter homens voltados para essa área do ensino, para ensinar. Porque existem pessoas que, por exemplo, o pastor está ensinando, as pessoas estão profetizando, interrompendo o ensinamento dele. Pelo padrão bíblico, não pode se interromper um pastor que está ensinando a palavra para profetizar. Aí sai profetizando um atrás do outro. Tem uma doutrina, tem um padrão para isso. E muitos não aceitam, porque acham que estão interrompendo Deus falar. Tem um padrão. O texto de referência está em Atos 2, de 1 a 4.
nós temos o primeiro objetivo, que é corrigir os erros doutrinários sobre o batismo com o Espírito Santo. Olha aí, corrigir o quê? Erros doutrinários. Ó, você sabia que tem muitos erros que são ensinados por algumas igrejas sobre o batismo com o Espírito Santo? Tem muitos por aí. É por isso que tem que ter um ensinamento. E para tudo tem um ensinamento. Para tudo tem um padrão. E devemos obedecer ao padrão pré-estabelecido. A parte 1. Né? Corrigir os erros doutrinários sobre a pessoa do Espírito Santo. Um dos grandes erros ensinam por aí que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Na Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um dos três tem uma função. E os três são um. Observou bem? Ó, o Pentecostes bíblico é o tópico 1. Ele vai falar que lá no Antigo Testamento nós vemos claramente o derramamento do Espírito Santo. Tá, eu tenho um livro que fala sobre isso aí. O Espírito Santo, ele atuou sobre a vida dos profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento? Sim ou não? Tá. O Espírito Santo, ele agiu no Antigo Testamento ou ele só aparece no Novo Testamento? O que vocês acham? E aí? Porque nós vemos lá no Antigo Testamento vários textos que falam de anjo, arcanjo, e depois aparece lá o Espírito do Senhor. É Deus também. Então, o Espírito Santo, ele atuou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ainda atua na nossa vida. Jesus falou sobre a importância dele, que ele é alguém também muito importante. E lá atrás ele atuou exatamente no plano de Deus para o povo de Israel. E Jesus falou sobre o Espírito Santo. Jesus falou sobre o Espírito Santo como ele sendo a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho. Jesus, quando esteve aqui, ele falou: eu preciso ir embora, cumprir o ministério, ir embora, mas quando eu chegar lá, eu vou pedir o Pai. Tá? E agora, se eu não for, o Espírito Santo está lá e não vem. O Jesus falou muito sobre a atuação dele também. E vemos a atuação dele de uma forma forte lá em Atos 2. Em Atos 2, vemos a atuação dele lá. Mas em Atos 1, você vê o próprio Jesus havia falado: vocês devem ficar na cidade de Jerusalém até que do alto. Até que de onde? Do alto. Sejam revestidos de poder. Jesus falou então que o batismo com o Espírito Santo vem de cima. Deixa eu dizer, nenhum de nós temos o poder de batizar ninguém com o Espírito Santo. Não. A única coisa que nos foi conferida é batizar nas águas com o Espírito Santo, não.
vem de cima, vem de Deus. O batismo com o Espírito Santo vem de Deus. Nós não temos o poder de batizar ninguém. O Espírito Santo não, vem de Deus. Fique bem claro isso aí. No tópico 1.1, ele já havia sido prometido. Então, o Espírito Santo, ele está conosco, mas ele foi prometido muito antes que ele iria. E ele está aí, ele está conosco. Nós vemos a sua promessa em vários lugares no Velho Testamento. Sim. No Velho Testamento, nós vemos a sua promessa também lá. No livro de Ageu, no livro de Joel, principalmente no livro de Joel 2:28. Você vai ver ali nitidamente que a promessa do Espírito Santo de que Deus derramaria tem em Joel 2:28, tem em Zacarias 12:10. Tem Hebreus 6:18, Timóteo 1:2. Então, isso aconteceu. E nós vemos também, não somente a promessa, mas vemos também a ação dele. Vemos a promessa e vemos também a sua ação. Tá? Aconteceu de uma forma grande ali no Velho Testamento. No verso, a parte 1 e 2, tá? Ele fala do Espírito derramado. Lá ele foi prometido. Agora vemos a ação dele. A ação e a atuação. Ele foi derramado. Então vemos agora. Primeiro ele foi prometido, né? Agora vemos a sua ação e a sua atuação. Em Atos 2. Você é bem claro que quem prometeu derramar foi Deus. Então Deus cumpriu. Tá, mas para que serve, presbítero Edivaldo? Afinal, o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Para você suportar, ele te ajuda a suportar os dias maus. É um revestimento. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E qual é a confirmação de que alguém foi batizado? É o falar em línguas estranhas. Tá. Mas, presbítero, quem deve confirmar quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quem é essa atribuição? Hoje na igreja, essa função é do presbítero. Ele deve orar sobre imposição de mãos para que você seja batizado. Deixa eu lhe contar um segredo. Quando uma pessoa está buscando o batismo com o Espírito Santo, ela deve se desligar de tudo na hora do culto. Se desligar disso aqui, ó, aparelho celular. Se desligar disso aqui, aparelho celular. Isso atrapalha muito. Se desligar do mundo natural. Deve manter a mente vazia. Não deve pensar em coisas que tiram a sua atenção. Esse é um dos primeiros focos quando a gente vai buscar batismo com o Espírito Santo com alguém. Orientar a pessoa sobre esses cuidados. Talvez não sei se muitos fazem isso, mas esse é um dos grandes cuidados que a gente tem que orientar. A pessoa deve se desligar de tudo. Fechar os olhos e dar glória, 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 glória. Limpar o coração e a mente. Isso aconteceu comigo, tá? Há 39 anos atrás. Oh, glória. Isso é muito bom. Esse dia aqui foi um dia muito histórico.
muito histórico para a cidade de Jerusalém, para que Deus estava cumprindo algo que ele havia prometido. No 1:3, nós vemos agora o resultado do derramamento. Qual foi o resultado do derramamento? Crentes cheios do Espírito Santo, crentes sendo renovados, restaurados, batizados, impactados e falando em línguas, profetizando. Esse é o resultado. Foi o falar em outras línguas. Foi o maior dinamismo, ousadia e intrepidez da palavra de Deus. Edificação espiritual da igreja, do discípulo de Cristo, com mais dedicação, oração, intercessão. Tudo isso aqui ajuda. Na parte 2, tá? Lembrando que é um resumo apenas. Parte 2, expor sobre o Pentecostes verdadeiramente bíblico. A gente vê tanta coisa por aí que fere os padrões que a gente fica assim meio abismado. Será que isso é o Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus nos dá o espírito de sabedoria. Deixa eu dizer, tem muitas ações por aí que as pessoas colocam o Espírito de Deus no meio. Não é não. É pura emoção carnal. Sensacionalismo e emocionalismo. Tá? Sensacionalismo, emocionalismo e pentecostalismo. Tem muita diferença. Nós vemos por aí muito emocionalismo, muito movimento que não tem a ação do Espírito Santo. É apenas emocionalismo e sensacionalismo. E existe um limite quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida. Existe um certo limite. Existe um certo limite. Passou disso, é emocionalismo, sensacionalismo. Toma cuidado com isso. Que existe um limite quando o Espírito Santo está usando e está falando. Passou disso, já não é mais ele. Isso está acontecendo muito nessa geração de agora. Mas isso foi profetizado que aconteceria. Isso foi dito que aconteceria. Isso não é coisa nova que está surgindo dentro do Evangelho, não. Isso foi profetizado e isso ia acontecer. Manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. Então, a igreja ela tem uma identidade bíblica e tem que manter. Só que as pessoas, infelizmente, estão criando situações dentro do Evangelho para tentar mudar o padrão bíblico. O padrão bíblico é um único que não pode ser mudado por nada. Você não vê lá no Pentecostes crente voando, crente carregando banco nas costas. Não. O Espírito Santo ele é educado. O que passa disso é do homem. Desculpe, mas tem coisa que passam da pessoa, é do homem. Tem que haver um certo controle. A Bíblia diz que o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. E a igreja tem uma identidade. O Pentecostes bíblico tem uma identidade. Não mude. Mas eu vou mudar para, quem sabe eu mudando um pouco o Pentecostes, vou agradar pessoas. Não. Eu vou atrair pessoas. Atrai a pessoa sendo crente pentecostal, mas não com muito exagero. Deus não se agrada. Nem todo exagero pentecostal Deus está presente. E se Deus estava nisso, logo depois ele saiu. Porque aí já é sensacionalismo. Emocionalismo. Você está agindo de você, não do Espírito Santo.
No 2:1, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que é o 2:1. Então, vimos aqui anteriormente falando, queria um revestimento de poder, uma capacitação, tá? Um renovo. E com isso, ele nos ajuda a dar testemunho. O 2:2 vai falar dos dons. Os dons do Espírito Santo são 9. São 9. Será que nós encontramos alguém com 9 dons? Bom, dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos Paulo, que tinha os 9. Será presbítero aqui na atualidade? Nós encontramos pessoas que têm os 9 dons? É possível encontrar alguém que tem os 9 dons? É possível. Não estou falando que tem. Eu tenho 3. Na realidade, eu tenho 4 dons. Tá? Talvez muito não sabe, mas eu tenho 4 dons. E eu mantenho eles até hoje. Tá? 39 anos se passaram. Eu mantenho esses 4 dons. Mas você não me vê por aí arrancando o banco do lugar, batendo nos outros, jogando a pessoa no chão. Não. Porque eu conheço a doutrina do Pentecostes. Você não vai me ver fazendo algo fora do comum. Aí sou eu agindo, é a carne agindo e eu agindo, não o Espírito Santo. Os dons são 9. Se você tem os 9, parabéns. Se você tem 5, parabéns. Se você tem 1, parabéns. Agora, se você não tem nenhum, busque. Deixando claro que esses dons, tá? Que existem pessoas que recebem dons no ato do batismo com o Espírito Santo. Você sabia disso? Que existem pessoas que recebem os dons no ato do batismo. Mas tem pessoas que não, que precisam buscar os dons. Tem pessoas que precisam buscar os dons. Mas para que servem esses dons, presbítero? É para mim se exibir? Dizer que eu sou cheio? Não. Esses dons, eles devem ser usados de maneira correta, adequada, não para minha edificação. Não. Esses dons iriam para edificar a igreja. Quando os dons não edifica a igreja e edifica só a pessoa, não é legal. Você está entrando em choque com o ensinamento bíblico. Os dons, tá, que você recebeu de Deus é para ser usado para edificação da igreja. É para a igreja ser edificada, né? Você não. A gente foi enganado por aí. É você que vai ser edificado, tá? A igreja, a igreja que vai ser edificada, não. Você. O 2:2. O 2:3. Ele fala dos dons hoje. Será que hoje nós estamos usando esses dons de maneira correta? Como você usa os dons do Espírito Santo hoje? Está usando de maneira correta ou de maneira incorreta? Existe uma maneira correta de usar eles, tá? Aqui, na atualidade, está perguntando agora. Como é que são eles agora? Será que houve uma mudança? Houve. Desde o dia do derramamento do Espírito Santo até hoje, houve uma mudança na forma correta de se utilizar esses dons. Hoje, me desculpa a franqueza, mas tem um pouco de exagero. Eu sei que Deus está ali, mas tem um pouco de exagero
Note-se bem claro, não estou desfazendo os dons porque eu tenho eles, mas existe de uma certa forma, um pouco de exagero no uso dos dons. Tome cuidado quando você usar os dons. Primeiro que ele não é seu, ele é de Deus. E se nós estamos usando algo que Deus nos deu, filho, tem que tomar muito cuidado. Quando usamos alguma coisa que alguém nos deu, temos que ter muito cuidado, porque quem deu cobra. Ah, isso aí é fato. Que é o 2, 3. Tá? Lá em 1 Coríntios, Paulo teve que ensinar sobre isso. Por quê? Uma igreja completa. Nós estamos usando os dons de forma errada. Quantas profecias pode ter na igreja? Você sabe? Quantas profecias pode ter durante o culto? Você sabe? Acima de 4 profecias para lá já é um exagero dentro de um culto. Acima de 4, acima de 3, na verdade, profecias dentro de um culto já é um exagero. Não que eu esteja falando contra, mas é exagero. De ver aí em alguns cultos 5, 10 profecias dentro do culto. E se o pastor não tiver direção de Deus, o culto vira uma bagunça. Me desculpe a franqueza, mas vira uma bagunça. Se o pastor não tiver uma direção sábia de Deus para corrigir e ensinar, se ele aceita e deixa de qualquer maneira, ele não está cumprindo os padrões bíblicos. Desculpa a franqueza, mas não está cumprindo não, pastor. Está contribuindo para o erro, porque tem um ensinamento sobre isso. É muito importante, tá? Manter o ensinamento, tá? E agora, é lógico também que nós não podemos proibir ninguém de falar. A Bíblia diz que é para a gente não proibir. Você vai ensinar e não proibir, entendeu? Você vai ensinar sobre a forma correta de usar os dons. Agora, você não pode proibir, colocar uma mordaça, não. Você não pode profetizar, não. Você não pode ter revelação, visão. Você vai ensinar a forma correta de usar eles. Note-se bem, não está se proibindo, não. Está se ensinando como usar, porque muitos não sabem como usar. Me desculpa, Marquesa. Usa de forma errada, que fere aqui o maior padrão. Parte 3 do último da lição. Assegurar a identidade pentecostal da igreja. Assegurar. Isso aí é responsabilidade de quem? Do pastor, mas também sua, que recebeu de Deus. Manter esse padrão. Mantendo a chama pentecostal. Não deve apagar a chama, claro que não. E manter sempre ela acesa, mas com cautela, refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente sobre a relevância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja de Pentecostes. Nesse tópico será ressaltado a viver em santidade, andar em espírito, o foco do cumprimento da missão da igreja. Viver em santidade. Tá, vamos lá. Isso aqui é forte, mas não dá para falar tudo. Não. Será que o Espírito Santo atua na minha vida quando eu estou em pecado? Não. Não. Quando eu falo palavrão atrás do outro, não tenho controle na língua, eu falo muito cara de palavrão, roubo, mato. Será que o Espírito Santo vai me usar no outro dia seguinte para mim na igreja, na obra? Não. Eu tenho que manter um padrão de santidade, o que significa ser separado. Quem é cheio do Espírito Santo deve ter um viver separado do mundo. A primeira parte. A 3.2
viver no Espírito e andar no Espírito. Talvez esse é o maior desafio do crente, viver no Espírito. Precisam viver no Espírito, ter um relacionamento espiritual e perseverar com Deus. Viver no Espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro de si, ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Aqui está o problema, ser guiado e ser cheio. Tá? Não dá pra falar tudo, essa passagem aqui é grande. 3.3, e último, lembrando que é só um resumo. Tá? 3.3, viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado dessa ação transformadora do Senhor na vida de pessoa. Fomos libertados pelo Senhor para ser o dele e o serviu. Mulheres foram curadas, libertadas, seguiam Cristo. Aqui, ó. É lógico, você recebeu os dons, filho, tem que começar a colocar esses dons em ação para o crescimento da igreja. Basicamente isso aí. Colocar em ação os dons recebidos de Deus para o crescimento da igreja. Não é seu crescimento, não. Crescimento da igreja, crescimento da obra. Isso aqui nós vemos claramente no Atos dos Apóstolos. Pessoas que eram libertas de demônios, de vícios, de costumes, que vieram para o meio pentecostal, tiveram suas vidas renovadas e impactadas e receberam a mesma ação do Espírito Santo sobre elas. Mas para isso, alguém usado foi lá falar. Isso é muito importante. A ação do Espírito Santo precisa acontecer na igreja. Portanto, eu fiz o resumo da lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu like e se inscreva no canal, compartilhando a sua comunidade. Amém? Graças a Deus.